Vamos então dando prosseguimento e eu queria convidar o nosso próximo painel, cujo título é Panorama Atual da Tokenização no Brasil. E para essa ocasião nós vamos contar com o Head of Digital Assets no BTG Pactual, a quem eu quero convidar de volta ao palco, que já esteve conosco, André Portillo. Seja muito bem-vindo. Vamos contar com a participação de Eduardo Salvatore, ele que é de Payments and Custody na Ripple. Excelente. E para a moderação deste painel, vamos receber no palco o consultor na AB Cripto, Isaac Costa. Seja muito bem-vindo, Isaac. Vamos então iniciar, eu passo a palavra ao moderador e vamos falar sobre o panorama atual da tokenização. Por favor, é com você, Isaac. Muito obrigado, boa tarde a todos e todas, é um prazer estar aqui com vocês e queria começar destacando a composição desse painel, né, um representante de uma instituição tradicional, de um lado, e um representante de uma instituição crypto-native, mas já pelo tempo de mercado tradicional, a gente pode dizer assim, sinalizando que o futuro da criptoeconomia depende de um diálogo, né, calcado no que alguns poderão chamar de competição, outros podem chamar de convergência, mas eu prefiro chamar, trocadilho intencional, de consenso, né, de que nós podemos utilizar as tecnologias de registro distribuído para diversos casos de uso interessantes, dentre eles o futuro do mercado financeiro. Então, eu queria, né, iniciar essa nossa conversa nessa tarde de hoje, pedindo primeiro, né, para vocês se apresentarem, fiquem à vontade na ordem que vocês desejarem, dizerem um pouco o que vocês fazem da vida além de sucesso, né, e contextualizar no seguinte sentido. Muito se fala das cotações exorbitantes dos criptoativos, fala-se em bolha, fala-se em mania especulativa. Né? Entretanto, nós temos algumas narrativas que legitimam teses de investimento, né, no médio e longo prazo para esse setor. A modernização das infraestruturas de mercado financeiro, a criação de um mercado global, a redução de intermediários, de taxas. E eu queria entender um pouco isso, né, e ajudar quem está aqui presente a entender. E queria, então, perguntar, no primeiro momento, explicando para quem é leigo, para quem ainda está se familiarizando com o setor, o que é tokenização, qual a diferença entre comprar um CDB e um CDB tokenizado, uma debênture e uma debênture tokenizada, e o que isso tem a ver, né, com o futuro do mercado financeiro. Fique à vontade, quem gostaria de começar. Eu posso começar aqui. Tudo bem, pessoal? Bom dia, boa tarde agora. Sou André Portillo, sócio do BTG Pactual, atualmente responsável pela parte de ativos digitais. É um prazer estar aqui, obrigado, Isaac. Cara, a definição mais simples que eu consigo fazer para a tokenização é a representação digital de um ativo, de um direito, num token que circula numa tecnologia de DLT. Essa é a melhor representação que eu consigo ter, tá? E assim, a gente vai ter mais tempo aqui, não vai, isso aqui para ficar a semana inteira falando sobre isso, né? Mas acho que isso traz o fato dessa tecnologia nova ser distribuída, isso traz algumas possibilidades diferentes do que, vamos falar assim, a tecnologia que a gente tem hoje, principalmente no sistema financeiro. Vamos falar aqui mais de sistema financeiro, que acho que é o mote central. No sentido de você ter, no final das contas, você ter bases de dados distribuídas que você permite uma integração muito maior e muito mais fácil entre os participantes. A gente consegue fazer muitas analogias da tecnologia com a própria internet, tá? Que é um protocolo comum onde os participantes conseguem interagir sem necessariamente depender das aplicações na ponta,
tá? Isso é o que faz muito a internet. Uma vez que todo mundo fala a mesma língua, eu não preciso saber exatamente o que você está usando, porque todo mundo fala a mesma língua, então consigo me comunicar com você, com a diferença que na internet comunica principalmente informação e aqui nessa coisa da LT a gente está comunicando valor, registro, identidade, tá? Então, por exemplo, a principal diferença. Tem aplicações, acho que são mais óbvias, que isso aí resolve problemas e melhora a eficiência do que a gente faz. Outras eu vejo que talvez não tenham tanto ganho, tá, de você usar uma base distribuída. Aliás, tem muita coisa que não faz sentido usar uma base de dados distribuída, mas, assim, começando, acho que é isso. Conta para a gente um pouquinho, então, Eduardo, sua visão sobre tokenização e já aproveita e faz um gancho e fala um pouquinho da Ripple, o que vocês têm oferecido nesse sentido, por favor. Perfeito, obrigado, Isaac, ao evento, pelo convite. Sou Eduardo Salvatore, Client Solutions na Ripple, ajudando parceiros e clientes a estruturar essas soluções de pagamentos, custódia, tokenização nesse ambiente, né, de ativos digitais. E, podendo complementar a resposta do Portilho, a tokenização ela traz um elo de transparência, né, e acho que é bem importante falar de programabilidade também desses ativos, sejam eles inerentemente, né, digitais, como um NFT, enfim, um próprio token, ou a representação de um ativo financeiro, um valor imobiliário, ou até arte, carro, enfim, que aí você tem outras camadas de garantir a propriedade, né, essa transmissão dos direitos e deveres, né, de você ter aquele token na sua carteira, enfim, sua propriedade. Acho que esse é um ponto muito importante que diferencia, e para que essa tokenização se cumpra, né, essas camadas elas passam por infraestrutura, né, e a Ripple, ela, desde sua fundação, ela está muito preocupada em oferecer o melhor de ativos digitais para o mercado institucional, né, desde o ponto de vista técnico, né, dessas soluções, como também do ponto de vista regulatório, em conformidade com as autarquias, a regulamentação local, e dando essas peças do quebra-cabeça, entendendo os casos de uso, o momento da tecnologia e construindo algo que seja sustentável e que realmente traga valor, né, agregado para o consumidor final, que as métricas, né, de transacionais, etc., se cumpram e não seja só também um buzzword, uma palavra bonita. Ótimo. E uma vez que a gente, então, tem esse pano de fundo, né, de conceitos, tentando aqui um nivelamento inicial, eu queria aproveitar, então, considerando, né, o papel, a relevância do BTG para o mercado, o protagonismo de vocês de pioneirismo em alguns projetos, eu queria entender um pouco, André, de um lado, né, alguns investidores estão demandando Ether, Bitcoin, criptoativos tradicionais, a distribuição desses criptoativos em geral. Vocês têm a Mint, que disponibiliza essa negociação, né, tem as soluções de vocês de stablecoin de dólar, mas eu queria entender um pouco, né, como hoje a sua visão e que projetos, né, você poderia compartilhar conosco que estão relacionados aos criptoativos, por assim dizer, tradicionais, e essas novas iniciativas de tokenização relacionadas a investimentos alternativos, tokenização de ativos reais. Se você puder falar um pouquinho, então, de como vocês estão pensando esse portfólio de produtos e serviços. Tá. A forma como eu gosto de mapear isso na cabeça lá, primeiro, você uma diferenciação do que é cripto classe de ativo e do que é cripto tecnologia. A classe de ativo está ligada necessariamente à tecnologia, mas você pode ter a tecnologia sem necessariamente você ter um token, uma classe de ativo aqui, tá? Óbvio, com impactos aí, em quanto descentralizado quanto não é. Uma vez que você tem essa distinção, a classe de ativo, cara, o que é classe de ativo cripto? São esses tokens que permitem que uma rede funcione de forma descentralizada, de diferentes formas que trazem a governança e os incentivos para que essas redes funcionem de forma descentralizada. Isso é a nova classe de ativo e que realmente é nova, porque isso não é ação, não é dívida, pode ser uma commodity digital, talvez, não sei, mas isso é uma coisa realmente nova, tá? No lado da tecnologia, e a nossa primeira visão lá no banco foi justamente nessa parte de tokenização e o potencial da tecnologia,
A gente está conversando ali, eu contei um pouco dessa história, como é que foi, que assim, a gente teve aquele boom lá de ICOs no final de 2017, início de 2018, ICOs, os Initial Coin Offers, né? O mercado cripto adora inventar nomes diferentes para coisas parecidas que existem no mercado tradicional, né? Então, e a gente começou a olhar aquilo e começou a tentar entender, até olhando por baixo da espuma, que tinha muita fraude, muito golpe, o pessoal inventava uma moedinha lá, vendia, captava dinheiro e sumia, entendeu? Aquelas coisas que em mercados de alta a gente vê muito acontecendo. E isso chamou muito a nossa atenção, porque no final das contas, você saindo ali debaixo da espuma e das confusões, você tinha projetos, startups, empresas novas que estavam captando dinheiro globalmente através da emissão de tokens sem um intermediário. Então, quando a gente olha isso aqui, peraí, se isso aqui vira moda, isso tem impacto profundo no funcionamento dos mercados de capitais. E aí que a gente foi começar a entender e foi ver, não, isso aqui é a tal da tokenização, isso aqui faz muito sentido, eventualmente, como infraestrutura, traz eficiência, uma série de coisas. Foi daí até que a gente fez o nosso primeiro projeto lá em 2019, o REIT-BZ, mas foi a nossa primeira visão. Depois a gente começou a entender também que tem cripto como classe de ativo. Tá? E isso tem um valor que o mercado vai determinar qual o valor ou não. Isso vai passar, obviamente, por momentos de bolha, de depressão, como qualquer mercado acontece. Tá? É muito importante frisar, assim, tudo que acontece em cripto, na parte de mercado, geralmente já aconteceu no mercado tradicional de uma forma ou igual ou muito parecida. Tá? Porque tudo não tem a ver, a maioria das coisas não tem a ver com a tecnologia, tem a ver com o comportamento humano, comportamento de mercado. Tá? E a gente olha de forma muito pragmática nisso aí. Assim, o mercado especulação, eu brigo assim, você botou 3 pessoas juntas e botou um ativo no meio, deixa a turma junta, alguém vai inventar um jeito de intermediar, de comerciar, de especular, isso está na nossa natureza humana. Tá? Às vezes tem exageros, às vezes não, mas assim, não sei eu que vou brigar com isso. E aí, a partir do que a gente entendeu que tem essas duas frentes, a gente tem que, atuar aqui e atuar aqui também. E a gente, na parte mais assim, dos ativos, foi isso. A gente tem que ter uma plataforma que a gente consiga dar acesso a isso aos nossos clientes com o mesmo padrão que a gente tem nos demais serviços do banco. Esse foi o nosso racional. E na tokenização, a visão nossa, isso aqui tem um potencial grande de ser o novo canal do mercado financeiro, ser os novos trilhos do mercado financeiro. Né? A gente tem um mercado financeiro hoje que, embora já seja digitalizado, ele ainda tem o sistema legado, não só de regulação, como as próprias etapas no mercado de capitais ainda são muito semelhantes às que foram concebidas para o mundo analógico. Tá? O mundo analógico, onde as coisas eram de papel, né? Toda a questão de escriturador, custodiante, e aqui liquida, tudo isso foi concebido para o mundo de papel. Esses instrumentos todos hoje não são mais de papel, eles são digitais, mas, de novo, o arcabouço acho que anda muito parecido. Né? Ontem eu estava discutindo a lei de security de valor imobiliário nos Estados Unidos de 1933. Tá? Então, assim, e para mim, para o banco, essa nossa visão, que essa tecnologia de DLT, ela tem o potencial de ser a tecnologia que vai realmente trazer toda a infraestrutura para o mundo digital de fato. Que eu brinco assim, hoje a gente roda um carro que é todo digital, mas o chassi é analógico. E essa tecnologia pode ser o chassi digital para esse carro que já é digital. Tá? A nossa vida já é digital. E, obviamente, a gente tem vários desafios, não só de sistemas legados, de adaptação, como regulatórios. Tá? E acho que esse é o processo que a gente está indo aqui. Então, a nossa visão no banco assim, é muito entender e ser muito pragmático o que é cada coisa, o que isso impacta no negócio, o que tem de oportunidade, qual a demanda dos clientes e encaixar isso aqui no quadro, no ambiente regulatório. É interessante, sua resposta me lembra, por exemplo, quem tem alguns cabelos brancos aqui, é da minha geração, talvez não seja o seu caso, deve lembrar que o Winamp e aqueles primeiros players de MP3 surgiram no computador, eles mimetizavam os tocadores de fitas com botãozinho de play e tal. Demorou um tempo até vir a roda do iPod, né? E depois desenvolvimento de um mundo totalmente novo. Então, realmente, a linguagem da regulação, a linguagem de produto, a linguagem de tecnologia tem que ser adaptada.
E aí queria aproveitar a tua experiência como alguém que lida com relacionamento com clientes, não é? E a gente conversava até um pouco antes a respeito disso, Eduardo, sobre primeiro, para muitas pessoas ainda que só leem a manchete e não vão nos detalhes, a Ripple é sinônimo de XRP, né? Eu queria te dar a oportunidade de enunciar, principalmente para jovens estudantes, para quem está se familiarizando com o mercado, né, o que é esse componente de Labs, né, da Ripple, e quais são os clientes de vocês e o papel de vocês nesse universo de tokenização. Se você puder explicar para a gente. Maravilha, tem elementos aí da resposta, e a Ripple também é o principal produto de remessa internacional, foi o primeiro produto que ela foi no mercado, utiliza, se não a tokenização e essa emissão do token, mas a tecnologia adjacente, né, o DLT, blockchain, para mudar essa lógica de como a gente transaciona valor, né, da maneira que a gente transaciona informação nesse contexto digital, deveria ser tão fácil transacionar valor independente de fronteiras, né? Então, essa é uma missão importante da Ripple, e desde então esse produto ele foi otimizado de acordo com novas estruturas regulamentares, tecnologia, enfim, sempre da maneira mais em conformidade possível e trazendo essa eficiência para o cliente final, né? E do ponto de vista de tokenização, a gente ajuda parceiros e clientes, sendo o adulto na sala, trazendo todas as práticas, boas práticas e expertise que a gente tem, dos projetos globais que a gente apoia e fomenta, além de expertise técnico, de negócios, matchmaking de parceiros, enfim, e também consegue ajudar, seja através de grants, tem um fundo, né, do XRP de 500 milhões de dólares para a gente fomentar esses projetos de tokenização, enfim, e também parcerias com estruturas, por exemplo, aqui no Brasil, com a Fenasbac, o Next, o Lift Challenge, enfim, que consigam resolver casos de uso e dores reais através da tecnologia, né? Então, essa é uma pauta muito importante na Ripple, e através dessa atuação em conjunto com os nossos parceiros que tocam, digamos assim, esses casos de uso. A gente tem stablecoins, né, pela própria estrutura, né, do XRP Ledger, tem essa questão de transações praticamente instantâneas, alguns features como troca de ativos atômica ali na mesma transação, enfim, tem uma série de coisas que ajudam, né, a trazer esses projetos para o XRP Ledger. E essa questão do XRP, na realidade, é um token, né, nativo do XRP Ledger para pagar ali as transações de uma blockchain descentralizada, né? Então, a Ripple ela tem um viés de ajudar e fomentar projetos que vão utilizar essa plataforma, porém, ela não tem ingerência, ela tem apenas 3 nós, de mais de 100 nós da rede, as atualizações passam por uma votação entre todos os participantes daquela rede. Então, acho que muito do início do mercado de cripto, até que tinham poucos tokens ali disponíveis, né, com o market cap alto, teve essa associação, mas desde então a Ripple tem uma própria agenda institucional, olhando para a tokenização de ativos, pagamentos, custódia, oferecendo essa infraestrutura, todas as peças do quebra-cabeça para uma empresa que está querendo entrar nesse mercado. E, normalmente, nossos parceiros e clientes são instituições financeiras, né, bancos, fintechs, que estão olhando essa nova forma de transacionar, essa nova lógica na economia tokenizada. Ótimo. Então, para quem é uma fintech, para quem é uma instituição financeira que quer entender, esse é o caminho de tentar. Uma das grandes objeções ao mercado cripto é exatamente a questão da escalabilidade, né? Você tem que sacrificar, vamos dizer assim, a descentralização se você quiser fazer transações mais rápidas, com menor custo e assim por diante. Redes públicas são onerosas, enfim, essa é uma discussão tecnológica subjacente a tudo que a gente está falando aqui, e você sinaliza exatamente que a Ripple oferece uma solução assim. E esse é um dos obstáculos, André, e eu queria entender um pouco, aproveitando aí que você, né, tem todo um conjunto de histórias para contar aí do mercado cripto, eu imagino que vender essa ideia, né, dentro de um banco não é algo fácil, e, inclusive, além das objeções de compliance, você tem objeções tecnológicas, né? Queria saber um pouquinho o que você poderia compartilhar da sua história, dos esforços que você fez, principalmente das vitórias que você teve, de conseguir convencer de que uma tecnologia emergente, com pouca regulação,
com muita dúvida, com sintomas de mania e muito ceticismo, né? Como que foi essa jornada para fazer com que uma instituição como o BTG conseguisse aceitar essa ideia e se tornar aí um dos principais distribuidores de produtos de ativos virtuais no país hoje? Cara, eu diria que essa jornada é contínua, tá? Agora, a gente teve uma série, eu diria, o aprendizado é constante. Então, assim, eu falo, a visão que a gente tem hoje de tokenização, de classe de ativo, ela demorou para ser construída, né? Eu conversava, quando a gente começou nisso, a gente conversou com o mercado inteiro, e muitas coisas que as pessoas falavam para a gente, porque as pessoas já estavam mais tempo nisso, já tinham um entendimento, custou para a gente conseguir alcançar o entendimento de o que é o que, por que tem valor, por que não tem valor. Mas a gente, ao longo desses, vamos lá, 7 anos que a gente está em cripto, a gente começou em 2017, a gente tem vários momentos onde as coisas foram ficando mais claras para a gente, né? Um deles, eu falei aqui a história, que foi essa questão dos ICOs, de agora, tem um negócio acontecendo que é diferente, de fato, isso aqui é uma coisa nova. Um pouco antes disso, quando a gente começou a operar cripto, e basicamente fazendo arbitragem, talvez tenha sido a primeira grande realização de que, olha, tem alguma coisa diferente aqui, foi justamente pelo fato de quando você fica transitando dinheiro e cripto no processo operacional que você tem que fazer, é muito mais fácil você transferir cripto do que você transferir dinheiro. E isso, para a gente, falou, olha só, cara, é muito mais fácil eu mandar um Bitcoin para o cara aqui do lado do que eu fazer um wire, ou fazer uma coisa do gênero. Tá? Então, assim, foi uma série de coisas. E, assim, o BTG é bem pragmático. Tá? Então, assim, a gente tenta muito lá ir no centro das coisas. O mundo cripto, lá, quando a gente começou, era muito polarizado, muito mais do que é hoje. Se eu conversar, engraçado, se eu conversava com as pessoas, que era assim, eram dois polos, né? O pessoal de cripto, assim, Bitcoin vai resolver todos os problemas do mundo. Eu brinco assim, da cura do câncer, a paz mundial, tudo resolve com Bitcoin. E o outro lado, naquela época, era o 2017, cara, é outro mercado, outra realidade comparando com agora. O outro lado era isso, não, isso não serve para nada, é pirâmide, é lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, e a gente olhou, cara, só, provavelmente nenhuma coisa nem outra, deve ser aqui alguma coisa no meio do caminho, temos que entender isso aqui. E aí é um processo de você vender o peixe internamente, de você trazer argumentos de, olha só, por que está acontecendo, por que isso aqui é interessante, qual é a oportunidade que tem de negócio em cima disso, qual o impacto que tem por cima disso. E, de novo, dizendo da ICO, cara, o mercado de capitais é um pilar muito importante do banco. E assim, quando a gente viu aquele negócio assim, cara, isso aqui materialmente, assim, e não é que é em tese, não foi um paper, não, está acontecendo, e está acontecendo em escala. Temos que prestar atenção nisso aqui. E aí a forma como a gente atua geralmente é que a gente põe a mão na massa. Então, assim, vamos fazer uma emissão nossa. Foi o que eu te falei que a gente fez lá em 2019, e a partir disso aqui temos que ter um entendimento de, primeiro, o grau de maturidade da tecnologia, o grau de maturidade da regulação e, eventualmente, a aceitação que o mercado tem para isso aqui, para entender qual é o timing disso. E depois, quando a gente decidiu também lançar a nossa plataforma, foi um pouco depois desse processo de tokenização, foi quando ali um pouquinho antes da pandemia, quando teve aquela digitalização absurda acontecendo, que ficou muito mais claro para a gente a classe de ativo, a gente tinha muita demanda dos clientes, e aí, de novo, é uma decisão, olha só, eu tenho clientes que estão demandando fazer isso com a gente. Então, assim, faz sentido? Como é que está a regulação? Eu consigo desenvolver? Faz sentido como negócio? E quais são os riscos? E aí é esse todo o processo que a gente passa, e é um processo bem colaborativo no banco. Tá? Eu lembro quando a gente começou a nossa operação de cripto em 2017, a gente criou um grupo com 6 áreas diferentes do banco. Então, era mesa de operação, tecnologia, operações, finanças, compliance e o jurídico. Para todo mundo sentar lá e falar, cara, todas as óticas que impactam aqui, desde qual tipo de regulação, se existe, se não existe, quais são os riscos, até como é que eu vou bocar isso aqui, como é que eu vou boletar isso aqui do banco, tudo isso tem que passar. E aí, de novo, a forma como a gente trabalha lá é muito colaborativa, a gente consegue. Agora, é sempre um processo de você
está se provando, né? Nesses 7 anos, a indústria passou por muitos altos e baixos, mas você olha assim, se você distancia um pouquinho, foi uma evolução. Óbvio que a evolução tem percalços, como qualquer evolução, tá? Nada do que acontece no mercado de cripto, por exemplo, aconteceu em 22, não aconteceu no sistema financeiro tradicional. É que o sistema financeiro demorou mais, né? Cripto, como é digital, global e ainda não totalmente regulado, as coisas são muito mais rápidas. Agora, tem uma evolução muito clara. Então, quando a gente começa a perceber que essa evolução está clara e que tem um caminho importante lá na frente, que é isso, a tecnologia, o que ela pode mudar, qual é o potencial, aí você consegue, não vou dizer que você consegue ter um plano, mas você consegue começar a desenvolver e ir aí fazendo os seus ajustes necessários no coisa. Mas passa principalmente por um entendimento, por uma visão de médio e longo prazo do potencial que isso aqui pode ter. E, de novo, isso não é exclusividade no banco de cripto, a própria nosso avanço para o varejo digital nos últimos 10, 12 anos também foi exatamente isso aqui, de ter uma visão do que a tecnologia pode trazer em termos de diferenciação, de mudança no negócio. Você ter essa visão, porque uma vez que você tem essa visão, aí você consegue sustentar o teu negócio nos percalços, né? Eu lembro assim, depois que a FTX quebrou, você olhou para o lado ali e fala, e agora, o que a gente faz? Né? E na época foi, não, olha só, a gente tem uma visão aqui, vamos seguir o que a gente está fazendo, a gente tem uma convicção, vamos seguir. Mas é muito nessa linha e você conseguir engajar as várias áreas diferentes do banco. Tá? Porque não tem jeito, qualquer instituição você não faz as coisas sozinho. Você precisa das outras áreas que vão trabalhar junto contigo. Mesmo que você esteja na ponta de negócio, você precisa das outras áreas que vão precisar fazer isso contigo. Então, sim, tem um trabalho muito grande de educação interna. Tá? Antes de eu educar o cliente externo, eu tenho que educar o meu cliente interno. Tá? E, para isso, é tudo isso, mostrar o potencial, o que tem, etc, etc. E eu diria assim, a gente está na metade do caminho aí, o processo é contínuo, até porque cada dia cria uma coisa nova, né? Então agora tem o Drex, então tem que explicar para todo mundo o que é o Drex, o que é bom, o que é ruim, como é que a gente se posiciona, então, e amanhã vai ser outro, tá? Então é divertido. Eu fiz questão de fazer essa pergunta exatamente porque, assim, não é que está mais fácil, mas é menos difícil hoje você defender dentro de uma instituição tradicional com Bitcoin a mais de 90 mil dólares, com 50 bilhões de dólares em ETF de Bitcoin. Agora todo mundo quer falar comigo. Todo mundo Nos quer. 22, nem olhava para mim no corredor, passava, o pessoal baixava a cabeça. Né? Agora você é celebridade, né? É isso aí. E, de fato, né, hoje a gente tem talvez uma maior facilidade de entender isso, mas ainda há alguns desafios, principalmente pelo caráter multidisciplinar. Né? A gente tem, provavelmente, aqui pessoas do governo, a gente tem advogados, advogadas, a gente tem engenheiros, né, engenheiras, pessoas profissionais de TI, e exatamente esse caráter multidisciplinar, ele representa um desafio para a gente. E eu queria, né, te fazer uma pergunta, Eduardo, no que diz respeito, internamente, né, uma das principais vantagens que eu vejo para a tokenização em teoria, ignorando apenas, né, as fronteiras jurídicas dos estados, é a possibilidade de a gente ter um mercado genuinamente global. A gente ouve falar de globalização há várias décadas, mas nós sabemos que existe um atrito muito grande na movimentação de recursos entre os países. Né? E eu tive a oportunidade de conversar com algumas instituições financeiras ao longo do ano, até ministrei alguns treinamentos para as áreas de câmbio, e na cabeça deles, eles não conseguem ver um mundo sem a regulação do jeito que ela é hoje, sem os custos, sem a duração das operações, ele simplesmente isso está fora do horizonte de possibilidades dele. E eu queria propor um exercício, né, com tudo que você conhece, né, da experiência dos seus clientes, do produto da Ripple, o que você poderia dizer, né, para as instituições financeiras tradicionais, para quem trabalha numa área de câmbio, né, tradicional, que seriam as principais vantagens e talvez os riscos de você utilizar a tokenização para facilitar as operações transfronteiriças? Perfeito, Isaac. De início, né, tem que endereçar uma dor real, né, validada pelo mercado. No caso da Ripple, transacionar valor como se fosse tão fácil como a gente transaciona informação. Né? Mas a Ripple foi fundada há mais de 10 anos, 2012, então muito do amadurecimento do produto passou por todas essas fases de amadurecimento de mercado também, ecossistema e regulação. A tecnologia é global e você quer ter uma atuação global, mas você precisa respeitar, né, essas características de cada país. Então, parte da evolução de produto da Ripple também passou por isso, sempre com um assessment, né, aproveitando um pouco das áreas internas, então, uma atuação da área de compliance, da área jurídica, da área de policy muito forte,
na hora de não só entender as operações do mercado local, mas também de priorizar um mercado novo ali estratégico. A gente está no Brasil desde 2018 e Latam, muito por causa desse terreno próspero que o país oferece. Então, esses assessments também são do arcabouço regulatório para o set de produtos que a gente tem, dos agentes, das autarquias, das associações, né? E aí a Ripple faz essa análise junto com associações, escritórios de advocacia locais, entende isso e vê se tem esse fit de produto com regulamentação e mercado, ecossistema ali, esses players, e segue a partir daí. Do ponto de vista da tokenização, acho que passa um pouco disso, né? Que no Brasil a gente tem hoje meios de você adaptar um projeto de tokenização de RWA, seja na crowdfunding, seja no sandbox que as autarquias criaram também. Acho que tem uma legislação aí que vai ajudar a catalisar, acelerar esses projetos do ponto de vista de o que pode ser feito e como, né? Então, a gente está sempre muito próximo das associações de autarquias, nas consultas públicas, enfim, e de quem está disposto a construir, né? Então, faz esse assessment em conjunto com o parceiro, o caso de uso, né, e dá a ferramenta necessária para que esse parceiro capitaneie e traga esses casos de uso da maneira mais fácil possível. E aí, quando a gente fala de tokenização, de RWA, parte muito dessa atuação em conjunto, né? A Ripple, como empresa global, com toda a expertise do mercado local também, as boas práticas e técnica, e esse parceiro no mercado local, com a expertise de negócio do segmento, e aí a gente trabalha em conjunto para que um caso de uso surja da melhor maneira possível e que consiga escalar rapidamente. Além de todas as outras estruturas que a gente tem, né, como eu falei, de pagamento, mas tem a solução de custódia também, para que seja possível armazenar as chaves com segurança, as plataformas, né, de emissão diretamente ali no Ledger, fomentos, e também um stablecoin que a Ripple vai lançar, de dólar, para facilitar nessa entrada e saída. Então, parte muito de oferecer essas ferramentas necessárias para que esses casos de uso nasçam, mas também com o olhar do que pode ser feito naquela estrutura local e, junto com o parceiro, construir em cima disso. E aproveitando, para quem não conhece, né, o produto, principalmente para quem está se aproximando do setor, eu consigo hoje, com soluções da Ripple, fazer algo parecido com o Pix Global, por exemplo? Transfiro $100 para você, está aí agora para uma pessoa que está em qualquer lugar do mundo. E o que falta para isso? Em termos de tecnologia, sim, mas seria aí, possível, né? Mas aí parte de tudo que a gente falou, né, respeitando essa atuação e a soberania regulatória de cada país, de como é que você faz a troca entre partes, entre moedas, para que o dinheiro chegue da maneira mais compliant possível, do originador do pagamento até o beneficiário final. A gente sabe que esse dinheiro passa por mãos nesse caminho, a não ser que seja simplesmente uma transação de uma carteira para outra no blockchain, né? Tem esses trâmites, mas a resposta é assim, e conto com a ajuda do mercado, dos players, para que isso seja, de fato, construído da melhor maneira possível. Legal, fiz questão de fazer uma pergunta para... Se me permite, né, Zé, claro. nesse ponto que você botou, 2 pontos aqui. Primeiro, desmistificar um pouquinho, porque, assim, você falou em mercados globais, de fato, a tokenização, você representar esses ativos através do token, você tem, de fato, essa possibilidade. Mas a gente tem 2 pontos aí que o pessoal, às vezes, exagera no entendimento da tokenização. Assim, embora você tenha a possibilidade, não é todo instrumento tokenizado, todo ativo tokenizado que vai ser global, porque, às vezes, não faz sentido. Vai dizer muito mais a respeito do ativo do que do instrumento em si. A mesma coisa várias vezes para liquidez. A tokenização vai dar mais liquidez? Não. É mais uma variávelzinha aí que tem várias variáveis para você ter um ativo que seja global, que seja líquido. E, por sinal, assim, a cripto, como a classe de ativo, talvez seja a única classe de ativo, de fato, global. Se a gente para pensar. Tem outras ali, Treasury americano, moeda, as majors, mas ainda assim, nada tão global quanto o cripto. E na outra parte, você tocou da parte de ser global também, que é o grande desafio, e a gente comentou isso hoje num painel com o Banco Central, que é o seguinte, cara, a tecnologia não tem fronteira, ela é global, em tese, você manda tudo que você quiser, para onde você quiser, a hora que você quiser.
O problema é que a gente não é organizado ainda em jurisdições, em países, em estados, e a gente tem que lidar com isso. Assim, você tem que encaixar uma coisa na outra, né? Na verdade, até encaminhando para a conclusão, o que falta, né, para esse mercado de tokenização deslanchar, né? Claramente, você já colocou aí uma dor, né, do compliance, da regulação, de facilitar essa comunicação entre os estados, né, diminuir essa babel financeira que a gente vive hoje. Mas o que mais? Eu queria perguntar, já aberto para vocês nesses minutos finais, né? O que vocês sentem que, ok, sabemos que tem um longo caminho à frente, mas o que falta? É educação, é tecnologia, é resolver alguns impasses tecnológicos. Se é regulação, que tipo de regulação que vocês gostariam de ver? Não é? Se é investimento, se é... Enfim, quais são os fatores que vocês acham que a gente está precisando para que a criptoeconomia floresça e se distancie da criptomania, por assim dizer? Eu acho que, como a gente está falando de indústria financeira, na grande maioria das coisas que a gente está conversando, a regulação é um ponto muito importante, tá? E até está falando lá, assim, a gente fez nosso processo de tokenização em 2019. E, obviamente, lá eu superestimei absurdamente a evolução que a regulação ia ter, mas agora está andando, tá? Mas por que isso é importante, a regulação é um ponto-chave nisso aí? Porque indústria financeira é muito regulada, tá? Então, assim, hoje eu não tenho a menor ilusão de que você consegue ter inovação com adoção em massa na indústria financeira sem você ter uma regulação mínima que dê mais ou menos ali, defina as 4 linhas, tá? Porque simplesmente não pode. Sem você ter isso, você não tem capital. A tecnologia, eu acho, já está até razoavelmente madura para fazer muita coisa. Agora, mesmo a tecnologia para desenvolver, você tem que ter capital. E o capital grande só vem quando você tem alguma claridade, alguma visibilidade de uma regulação. Então, isso é muito importante. E aí, falando nisso, também tem muita discussão no mercado, temos regular tokenização, e isso, considerando que regulação é um ponto importante para a gente ter uma aceleração disso aqui, acho que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente pede ou fala de regulação de tokenização. Não dá, na minha opinião, para você ter, não é uma regulação de tokenização geral, porque você está falando de ativos com tokenização e pode tokenizar tudo. Você pode tokenizar essa latinha d'água aqui e pode tokenizar uma debênture, tá? Então, cada ativo tem suas características, cada ativo tem suas peculiaridades e você tem que olhar caso a caso. Você tem que olhar a tokenização, pelo menos nessa fase que a gente está, como um novo instrumento, uma nova tecnologia para a gente, primeiro, fazer de forma melhor, mais eficiente, mais barata, mais rápida, mais segura, o que a gente já faz, e depois, no segundo momento, aí que a gente vai ter inovação de novos produtos surgindo que a tecnologia vai permitir. Isso também é um processo que você vê praticamente de todas as tecnologias, esse processo, tá? Então, assim, e para mim, a gente tem que começar essa discussão em 3 camadas. Primeiro, uma camada do ativo, você tem que começar pelo ativo. Tá? Você tem que entender o que é o ativo, qual a característica desse ativo, como é que é o ciclo de vida desse ativo, como é que ele surge, como é que ele é distribuído, como é que ele é estruturado, como é que ele é liquidado. O que acontece depois que uma pessoa negocia isso? Depois você vem para a camada da tecnologia, aí entra a tokenização. Como que essa tecnologia consegue fazer melhor todos esses processos que a gente tem nesse ciclo de vida do ativo e isso vai ser diferente de um ativo para o outro. Vai ter um que vai ter muito ganho de eficiência, vai ter outro que provavelmente vai ter menos. E aí, na terceira camada, para mim, a gente vai falar de regulação. Porque eu vejo, tá bom, eu tenho esse ativo, eu entendi ele, entendi o que precisa, entendi o ciclo de vida. Aqui eu tenho como que essa tecnologia consegue fazer melhor esse ciclo de vida todo. Agora, para essa tecnologia que eu consiga fazer isso aqui, qual norma que eu tenho que criar, qual lei que eu tenho que mudar, o que eu tenho que ter de regulação. Para mim, se você não tiver essa sequência, a discussão fica meio torta, entendeu? Então, primeiro, a gente tem que ter uma separação de tipos de ativo, tem que ter uma análise para cada uma, tem que entender como a tecnologia resolve, o que ela traz de benefício para cada tipo de ativo, e aí a gente discute a regulação para cada um. Se tentar fazer tudo ao mesmo tempo, não vai fazer. Se fosse o aluno estivesse anotando, eu colocaria, tem que compreender o ativo para poder tokenizar o ativo, compreender o que é a tokenização e os riscos para poder regular. Né? Grosso modo, se fugir dessa linha, vai dar ruim, grosso modo. Legal. E Eduardo, conta para a gente um pouquinho, né, além, né, da regulação,
falta gente de produto, de marketing, falta desenvolvedor. Conta para a gente um pouquinho das dores da Ripple e de você, obviamente, para o desenvolvimento desse mercado. Claro, são etapas do processo, né? Aproveitando até os pontos do Portilho. A gente sempre quer que evolui numa velocidade maior do que a velocidade atual, só que muito já foi feito, né? Acho que a gente avançou muito. Se a gente pegar um recorte histórico dessa nova classe de ativos, não só de jurisdições, bancos centrais banindo e depois retirando banimentos, né, dessa classe de ativos, como a Bolívia agora em junho e outros bancos centrais, como também os players dessa estrutura financeira, bancos que fecharam contas de instituições e agora têm uma própria unidade de ativos digitais. Isso passa por esse amadurecimento que vem com a educação, vem com casos de uso que trazem valor para o cliente final. Acho que o cliente final valida, no final, fazendo uma analogia até com táxi, Uber, carro de aplicativo, acho que tem certos fenômenos tecnológicos que você não consegue travar. Eu, particularmente, vejo ativos digitais sob esse prisma também. E, de novo, acho que esses players juntos, né, querendo fazer algo dentro dos conformes e tendo um ambiente favorável para testar também, acho que isso é muito importante quando a gente fala de regulação, ambientes controlados, seja uma lei de crowdfunding, seja um sandbox, tem algumas coisas que são mais avançadas em determinadas jurisdições que outras nesse sentido. Mas falando de uma tecnologia que é global, uma legislação global, tem esse dilema, né? Mas hoje você já tem frameworks como a MiCA na Europa, o próprio Suíça, o Banco Central, espera-se, né? Muito em breve, também vai ter esse conforto regulatório para que esses projetos surjam. Mas quando a gente olha até para a tecnologia, você fala, desenvolvedores, tá, até mesmo do ponto de vista técnico, assim, a gente fala blockchain, mas tem várias chains, cada uma com seus features, casos de uso, né? Quando a gente olha para Drex, agora tem uma questão de privacidade, uma questão de interoperabilidade. Eu acho que interoperabilidade, de uma maneira geral, é um tema. Quando a gente vai falar de RWA, esses dados financeiros, a troca entre instituições, carteiras que tem ali os ativos, algumas você pode consultar o que está ali. Então, tem, sim, partes desse quebra-cabeça que a gente ainda está construindo, mas o ponto positivo é que a gente constrói isso de uma maneira global e a gente consegue compartilhar esses avanços de uma forma muito rápida, né? E algumas regulamentações acompanham esse mercado mais rápido que as outras, e isso apoia o mercado para frente. E agradecer aos convidados, a generosidade das informações compartilhadas e a atenção de vocês, e parabéns à Bcrypto pelo evento. E o nosso muitíssimo obrigada, Isaac, André, Eduardo, pela participação.